Rudney, eu te conheci já nas palestras do Geo, né? Já vi algumas atividades suas e antes da gente chegar nessa etapa, é sempre interessante saber como que iniciou, né, assim, a tua tarefa, o teu primeiro contato com a doutrina espírita. É interessante, né? A grande maioria, com certeza, veio da Igreja Católica. Uhum. Né? Então, quando criança, eu fui batizado, crismado. Mas como a grande maioria dos católicos também, eu sou católico. Não muito, né? Sabe aquela coisa? Não vou à missa. Não praticante. Não praticante. Né? Mas eu sou católico. Né? Então, na infância foi isso. Mas meu pai e minha mãe, eles eram umbandistas. Né? Então, com 8 anos de idade, eu comecei a frequentar também o centro de Umbanda. Não entendia muito bem as coisas, né? E tocava atabaque no centro espírita, no centro de Umbanda. Né? Mas, além de ser criança, não entendia muito bem aquilo ali. E aquilo, para mim, a família da minha mãe não aceitava muito essas coisas. Então, eles tiravam sarro, né? Aquela história de não sei o quê. E ficavam perguntando. Então, para você não ser uma pessoa, né, por não ter o conhecimento, você acabava entrando na mesma pilha, né, e brincando com aquela situação. Então, tinha um tio que era ateu também, vivia falando, esse negócio de reencarnação e tal, e assim foi. Né? Depois, com o tempo, lendo alguma coisa tal, e o despertar realmente veio bem depois. Né? Eu era casado, né? A minha ex-esposa era católica, eu inclusive a conheci num colégio de freira, onde a tia dela era a madre superior e a outra era a madre provincial. E aí, por força disso, ainda acabava frequentando missa, né? Porque é o interesse do jovem, né? Mas aí, e nisso você já tinha tido essa experiência? Essa experiência anterior. Tá. Aí conheci a minha atual esposa, que vinha de um trauma pela perda da mãe, aquela coisa toda, e ela começou a frequentar em algum momento. Nós nos unimos e aí começamos a frequentar em São Paulo o Centro Perseverança. Você já deve ter ouvido falar que é enorme, gigantesco lá. Por acaso eu terminei de ler um livro, Motoqueiros no Além, que é de um médium que era de lá, o Formiga, né? Isso. E ele fala sobre o centro. É muito grande. A verdade é essa, né? Pra você ter uma ideia, a lanchonete deles parece parada de ônibus, sabe? Aquele grau. É o da Guiomar, né? Isso, da dona Guiomar. Frequentamos tal, aí viemos para Praia Grande. Isso há 23 anos. E você resolveu ir lá do nada, assim? Não. Como eu alguém eu tinha algum conhecimento, né? Nós morávamos, inclusive, praticamente no centro da cidade. E eu sabia do Perseverança, mas vamos lá conhecer. Ah, tá. Né? Porque mais pela necessidade que ela tinha, que a gente sabia que ela estava com essa. Ainda tinha, né? Esse grande problema com a perda da mãe. Aí começamos tal, e aí era bacana, porque lá muita gente, você cantava. E o interesse foi crescendo, e a leitura. E aí viemos morar para Praia Grande. Eu estava num trabalho que exigia que eu ia e voltava todo dia. Trabalhava com vendas. Quer saber? Tem uma casinha lá, vamos ficar lá. E aqui ficamos. Aí ficamos um tempo procurando uma casa espírita. E uma companheira da casa tinha uma papelaria na Tupi. Mas por que você não vai lá na Sejo, que a Sejo tem e tal? E aí nos engajamos. Fizemos a escola de aprendiz do Evangelho juntos, né? Aí fizemos toda a escola, depois fizemos curso de médiuns, curso e tal, e curso de expositor, de preletor e tal, e foi. Então o primeiro contato foi com a Sejo e você foi ficou. Com a Sejo aqui, né? Que assim, efetivo. Isso. Em São Paulo tinha uma outra casa espírita chamada, que meu pai frequentava depois, aí é aquela história da mesa branca, né? O Biratã, Centro Espírita Biratã. O meu tio lá era presidente, um médium fantástico, era presidente desta casa e tal, e aí eu comecei a frequentar também lá, antes de conhecer a Célia, né? E aí, ali me agradou mais. Porque a Umbanda tem alguns rituais que, quando criança, até assusta, né? Entendi. Aquela coisa de barulheira e fogos e pólvora e tal. E aquilo me deixava um pouco preocupado. Aí, já adulto, né? Mais jovem, com 16, 17 anos,
ia um pouco lá com meus pais, no Biratã, e aí tinha um pouco de conhecimento, foi quando eu conheci a Célia, e a partir daí a gente conversando a respeito, ela gostava, eu era simpatizante, ela também, fomos por perseverança, depois que viemos aqui, nos engajamos realmente na Sejo. Foi assim que a gente começou. Legal. E a parte do teatro, né? Porque o pessoal que está acompanhando aí, você também tem um grupo de teatro. Isso. É o grupo de teatro Elos de Amor. Na Sejo, eram 2 turmas de escola de aprendiz do Evangelho, né? Nós éramos da 6ª turma, tinha da 5ª turma, e lá tinham 2 pessoas maravilhosas, que é a Cida Romagnoli Moraes e a Vilma. A Cida era fantástica para escrever, e ela tinha essa coisa do teatro, e a Vilma a acompanhava. Nós viemos aqui, isso em 1999, elas fizeram uma peça e apresentaram. Ou seja, era um barracão de madeira. Mas é no mesmo endereço ou não? Não. Era um barracão de madeira. Não sei se conhece ali, na Oceana tem o Santo Chopp, aí tem uma casa de móveis. Era um barracão atrás onde é essa casa de móveis agora. Era muito linda, tinha uma árvore fantástica lá. E fizemos, então, elas fizeram essa peça. Pegaram alguns voluntários e tal. Aquilo me encantou. E você nunca tinha participado de nada relacionado a teatro? Não. Né? Talvez alguma coisa na escola, mas a memória não me faz lembrar. E elas estavam com algumas dificuldades técnicas de iluminação e não sei o quê. Eu sempre fui muito xereta nessa parte. Aí me engajei no grupo para fazer os defeitos especiais. Sem recurso nenhum, coisa assim muito... E aí eu gostei da coisa. A Cida viu alguma coisa em mim e ela falou assim, olha, vamos formar o grupo. E ela formaram o grupo, que é um grupo de teatro espírita Elos de Amor. E ela falou assim, olha, vamos fazer preleções dramatizadas. Pô, legal. E me chamou para fazer um papel, junto com a filha dela, a Letícia, que é um poema de Maria Dolores chamado Retrato de Mãe, é onde Maria resgata Judas no vale, né? Com certeza não fui eu que fiz a Maria, foi a Letícia. Eu fiz o Judas. Você se apresentou com esse sketch na casa do amigo, na não casa foi? do amigo. Então isso foi estamos falando de 1999 e 2000. Quando ia falar de perdão tal, a Cida fazia a palestra e a gente entrava com esse sketch. E assim a coisa foi crescendo, a Cida foi escrevendo, o grupo foi Legal crescendo. Essa interação da palestra. Eu acho, a gente tem vários sketches com alguns assuntos, né? Mas está faltando elenco. Então tem Reforma Íntima, né? Que é muito bacana. Tem Evangelho no Lar, que é quase uma comédia da maneira essa do Judas, né? Do perdão. E a gente fazia isso, né? Aí a Cida escreveu uma peça chamada Almas em Conflito. Nessa época foram mais de 23 pessoas que engajaram, a mocidade inclusive engajou e tal. E foi um sofrimento, porque a gente tinha a peça pronta, estava tudo ensaiado e não tinha onde apresentar. Caramba! Né? Tá uma porque a casa espírita acabava não abrindo espaço ou o espaço era pequeno? Não, o espaço era pequeno, era complicado para a gente tá fazendo. E aí vamos procurar um lugar tal. Alguém conversou e a gente foi fazer no auditório do Exército ali no Canto do Forte. Legal. Né? Ficamos uma semana preparando as coisas. Era uma peça espírita. Uma peça espírita. A peça era linda, porque ela falava das bem-aventuranças, então ela trazia um fato do cotidiano, uma briga de marido e mulher, e aí entrava uma gravação bem-aventurada. Que não é comum, né? Ninguém briga aqui, os casais. Não existe, né? Entrava lá, sabe? De bem-aventurados, um vozeirão que a gente arrumou ali, bem-aventurados os aflitos, e cada bem-aventurança tinha um esquete para isso. Legal. E aí foi bacana. Acho que uns 10 dias antes, disse que ia ter uma feijoada lá no quartel, os caras falaram, não dá mais para fazer a peça. Meu Deus. Caramba. Tudo pronto, tudo preparado, aí a gente tentou... E tinha sido divulgado não só pro pessoal do Exército, para todo mundo, amigos, para as casas espíritas. Eles abriram pra gente fazer. Entendi. Aí a gente foi lá, convenceu o comandante, falou, não podemos fazer isso e tal. E o espaço era limitado, o palco. Colocamos lá uns biombos e tal, e chamamos a Sandra Chaves, que na época era um coral, era gente pra caramba que tinha.
Ela falou que o coral dela também era grande. Era grande, né? era grande. E aí foi muito engraçado, porque nós estávamos atrás. O espaço era bem pequeno. Se tivesse 20 e poucas pessoas do coral, mais 20 e pouca do teatro... Não, aí é que foi o legal. Nós estávamos um calor que Deus mandava. 20 e tantas pessoas escondidas atrás dos biombos, inclusive tendo que fazer troca de roupa e tudo mais ali e tal. Todo mundo escondido, a Sandra na frente cantando, né? Com o coral dela ali, todo mundo. No coral, fazendo a harmonização, e a gente lá atrás, tal, só esperando. Tal. E era uma música, e outra música, e outra música. E a coisa estava legal, estava animada. Só que ninguém aguentava mais ficar lá atrás. Né? Aí a Sandra, ela olhava pra gente assim, fazia assim, ela, outra música. E assim foi. Aí teve a peça, começou a peça, fizemos. Então foi aí a grande partida. Depois a Cida começou a escrever outros textos tal, e a gente deu continuidade. As portas foram se abrindo. Aqui sempre foi uma grande dificuldade o PDA. Certo. Né? E nós tivemos as portas abertas no Raul Cortez, né? Ronaldo Ciambrone, que é o Teatro de Mongaguá. Ah, tá, é pra Mongaguá. E até hoje, a gente chega lá, a gente é recebido assim, de braços abertos. Hoje o diretor lá, se eu não... Acho que é o Pedro Saletti, que foi um menino que sempre nos ajudou. Né? Obrigado, Pedro, se estiver nos ouvindo. Então, e aí... É importante agradecer as pessoas que valorizam, que apoiam, incentivam a arte, né? Entendeu? E nós chegamos a ganhar 2 prêmios lá. Que legal. Que eles faziam, né, anualmente, ganhamos 2 prêmios. E sempre o espaço ele nos forneceu assim. E toda a renda, a gente sempre... A primeira peça foi muito engraçada. Não lembro que peça que foi, acho que não foi Almas em Conflito. A primeira peça que nós levamos lá... Para Mongaguá. Para Mongaguá. É Luciana Trizini, que era na época a diretora lá, e nos abriu o espaço. Então a primeira peça foi engraçada porque nós fizemos para uma casa, uma entidade que era guiada pela igreja evangélica para dependentes químicos. Então foi engraçado porque, eu brinco até hoje, sem maldade, por favor, é uma brincadeira. Né? Na época, o padre divulgou, o espírita fez, e o evangelho ficou com o dinheiro. Vocês encheram de gente lá. Foi muito legal, porque... Mas aí era espírita ou não? Não, peça espírita. Peça espírita? Peça espírita. Caramba, o pessoal, né? Não teve nenhum tipo... Estou falando para você, o padre divulgou. Que legal. E o pastor, que era o responsável por essa clínica, até, nossa, agradeceu demais, enviou uma carta, né? Porque, e o público eram os internos da clínica? Não, o público eram os espíritas da região. Ah. Vieram aqui, foram da Praia Grande, estavam lá. Então, eu acho que isso que é legal no espiritismo, não é? E eu acho que isso que é legal, você unir as pessoas, não separar. Eu sou meio avesso a algumas coisas que estão acontecendo, tá? É muito mimimi, né? Hoje você tem muito problema com o politicamente correto. Então estão criando tantas coisas. Isso é para LGBT, isso é para negro, isso é para não sei o quê. Gente, a gente não tem que separar, a gente tem que unir. Sabe? E eu acho que a religião é isso. Né? Não ter o preconceito, não ter... Sabe? É escutar. Se eu tenho alguma coisa de bom para falar, poxa vida, por que o evangélico não pode escutar? Por que o católico não pode? Então tem que acabar com isso. Sabe, o nosso Deus é um Deus só. Então a gente faz peça espírita pelo conteúdo, pelo que ele leva, mas é bom para todo mundo. Então, várias vezes, sabe, a peça, você levou a peça, pessoas que vinham te cumprimentar no final, olha, eu estou passando exatamente por isso, agora eu entendi o porquê. Nossa, eu tive um problema de desencarne, é assim mesmo que acontece, coisas que a gente demonstra. Teve uma peça que a gente estava lá em Itanhaém, numa casa espírita. Você me corta, viu? Porque eu na frente do microfone é um terror. Não, sim que é legal. E essa peça tinha um momento que eu era um suicida. Certo. Né? E a coisa foi rolando assim e tal. A gente nunca demonstrou, por exemplo, bebida... cigarro, dava a entender, mas nunca teve isso nada em cena. Então tem uma hora que eu tô com uma arma na mão
E a minha ameaça e um anjo bom tá me orientando, não faça, e não sei o que e tal. E aí, num determinado momento, tá, aquela cena toda, quando é a hora que eu vou cometer o ato, eu abaixo a cabeça e dou o tiro debaixo da mesa, né? De espoleta. Assusta o pessoal e tal. E aí a cena aparece eu já no vale, né? Certo. Sendo aquela gritaria, aquela coisa toda. Num determinado momento, uma criança que estava assistindo saiu chorando, tiraram a criança de lá, a criança chorando. E, poxa vida, a intenção não era essa, né? Mas trouxeram a criança, não tem censura. Terminada a peça, a evangelizadora veio agradecer, porque aquela criança com 9 anos estava com tendência suicida. Olha. Então, quando ela viu aquela cena, ela entendeu o que ela estava sujeita, sabe, a fazer. Interessante olha, isso, hein? Olha que coisa. Porque às vezes a gente fala assim, não vamos falar sobre o suicídio para não dar ideia em quem já está com tendência. É um erro pensar isso. Para mim é um erro. Você tem maneiras e maneiras de falar. É lógico. Você não está aqui para plantar o terror em ninguém, não é isso. Mas você tem que esclarecer. Tanto é, esses temas mais polêmicos, normalmente sou eu que faço as lives lá, né? Por causa dessa minha maneira de ser assim mais extrovertido e tudo mais. Então, tem que falar de suicídio. Tem que falar de aborto. Sabe? Você tem que esclarecer. Sabe? O sexo responsável. Você tem que falar. Não pode você simplesmente... existe, tá aí. E o que mais acontece no suicídio é assim, a pessoa acha que vai acabar com a vida. E ali ela assistindo aquela peça de teatro de um modo que prende atenção. Porque se você fizesse uma palestra falando sobre isso, a criança de 9 anos não vai entender. Não ia entender, não ia nem estar prestando atenção, né? Exatamente. E ali ela pôde ver, a gente continua vivo. Então assim, ele morreu o corpo, mas ele continuou e tá sofrendo. É isso que vai acontecer com quem... Entendeu? Aí a gente ameniza, né? Na verdade, eu não cometi o ato, tava sonhando. Depois para dar uma quebrada, né? É aquela história, você bate a sopra, né? Mas a mensagem foi dada. Foi dada, né? Então é surpreendente determinadas coisas que acontecem. E já teve algum feedback assim que te marcou quando acabou uma peça de teatro, alguém veio falar, alguma coisa assim que você falou, é para isso que a gente... Já é engraçado, tem certas coisas que acontecem assim. Por exemplo, quando a Ceci, ela fez o papel de vilã, né? Assim, vilã no sentido de não aceitar, ser briguenta, brigava, não lembro agora se brigava com o marido, não lembro, a personagem. Rapaz, a mulher não veio tirar satisfação com ela. No meio da peça ou quando acabou? Não, quando acabou. Não é assim, viu? Que você... Olha, foi muito engraçado. Não, mas não sou eu, né? É o personagem. É o personagem, né? E coisas marcantes assim, que nem eu falei para você. Teve uma situação que a pessoa morre de câncer e depois ela aparece no plano espiritual já numa outra situação e tinha gente E é uma peça que vocês interpretavam isso. Isso, né? E aí o que acontece? A pessoa que assistiu tinha acabado de perder a esposa, mas é isso? Ela tá bem? E não sei, aí você aproveita, né? Não era espírita. Né? Porque normalmente nas peças é assim, o espírita leva... Entendi. É o marido, leva o filho, leva... Porque às vezes se fosse chamar para ver uma palestra, talvez não iria. Não ia. Mas como é uma peça de teatro... É legal. Então vamos ver, vai. Vamos lá, vamos ver. Tivemos a peça agora que o Edgar trouxe. Muita gente que estava lá não era espírita. E os espíritas que convidavam os amigos e tal. Olha, eu tô indo, vamos. Ou quem já gosta de teatro e admira o teatro independente. É esse o poder da arte, né? Então coisas assim, pensa, olha... eu não fazia ideia que eu fazia isso com a minha esposa. Eu não fazia ideia. A pessoa se enxergar naquilo e falar, meu Deus, eu faço exatamente igual. Como a gente muitas vezes vê isso no cotidiano, fala, poxa, eu não me toquei e eu estou cometendo esse erro. Então, essa é a vantagem do teatro. E é interessante isso, porque que nem na Feira do Livro, às vezes tem lá a Feira de Troca do Livro, que a gente participa. É livros de todos os gêneros. Então vai lá pessoas que são amantes da leitura e gostam de livros. E ali no meio tá um livro espírita, muitos pegam e falam assim, eu gosto de ler, eu vou ler. Vamos ver, o que tem aí? E se surpreende com conteúdo,
fala assim, o espiritismo fala de Jesus, tem isso também, né? Ainda se confunde muito, sem nenhum tipo de preconceito, as outras religiões, principalmente as afro, né? A Umbanda, o Candomblé. Então, quando você fala em espiritismo, a pessoa confunde, né? E as outras, gente, isso não é espiritismo, é espiritualista, é diferente. Espiritismo é assim, 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 assado. A mesma coisa quando você fala, não, eu sou kardecista. Não, você não é kardecista. Você é espírita, né? Kardec só codificou. Não, perfeito. Mas o teatro é empolgante, eu falo ali a noite inteira. Aqui. E no teatro também dá para pegar tema mais polêmico desse modo mais sutil, né? Sim, sim. A vantagem do teatro é exatamente isso, é a pessoa se enxergar naquele personagem. Quando choca. Não no mocinho, no vilão, né? Normalmente é no vilão. E é muito divertido, né? Se as pessoas soubessem como é divertido, porque... você acaba improvisando, você acaba colocando algumas coisas assim que não... Tem uma peça que a Ceci morria de câncer, né? Então a gente deu um jeito de... Não era um caixão, eu fiz um caixão. Tinha um pano preto, então para ela... E era uma maca. Então a gente entrava com o caixão e ela estava escondida atrás do pano preto, a gente levantava assim, ela já estava deitada e ela parecia que estava no caixão. E naquela época... eu lembro que teve recente, a Hebe Camargo tinha falecido. E aí, em cena, eu chegava perto do caixão assim, olhava para ela olhava para mim, né? Hebe, você morreu. Aí queria dar risada, e no ensaio não tinha isso, não, né? Aí você inventa. Nessa peça que eu estava mostrando para você mesmo, tem eu era o chefe dos obsessores, né? Aí o Eric, que fazia o outro, o dementador, que ele passava, tá aí, não sei porquê, ele veio por trás de mim e falando assim, né, no pé de ouvido, aí falei, não, pelo amor de Deus, eu fico toda... Isso não tá na peça, né, você começa a brincar, porque fica uma coisa natural, né, é bacana isso. O pessoal gosta, né? Gosta, e o importante é isso, é a pessoa se identificar com aquilo que está acontecendo. E você nunca teve uma timidez de ir pro palco, ensaiar, até nas palestras, né, quando você iniciou também? Você realmente fica muito preocupado, até o momento que você entende que quando você está fazendo uma coisa que é boa, você nunca vai estar sozinho. Tanto e você deve ter esse tipo de experiência. Você prepara uma palestra, hoje o tema vai ser, sei lá, o jugo leve. Aí você lê tal, escuta uma palestra de outro, vai captando tal, e você monta. Eu pelo menos sou assim, eu só marco alguma coisa, eu não escrevo, eu só marco tal para lembrar. Só que chega na hora, você não fala nada daquilo porque não é aquilo que o pessoal tem que escutar. Eu lembro uma vez, foi uma palestra, acho que tinha alguma coisa a ver com o Dia das Mães, não lembro. Eu comecei a falar, aí de repente veio e a gente falou, olha, amor de mãe é um negócio impressionante e tal. Querem um exemplo? Num presídio, quando acontece uma rebelião, quem é a primeira pessoa que está lá na porta preocupado? Pode ser o pior criminoso, não sei o quê. E falei. Quando eu olhei no fundo do salão, tinha 2 marmanjos chorando, cara. Chorando. Terminei e tal. Dirigente da casa, por que você falou aquilo? Eu falei, não sei. Não era em outra casa, não era? Não era no Sejo, era numa outra casa. Tá. Tava no contexto do assunto, sei lá, veio e eu falei. Por quê? Você viu aqueles caras acabaram de sair na saidinha lá de Dia das Mães. Tava na saidinha. Tinha que voltar. Tu acredita, cara? Porque eu falei, estava escrito? Não estava. Estava dentro do... Não, mas estava dentro daquele contexto de amor, de não sei o quê. E a espiritualidade se utiliza... Inspira. Então essa coisa da timidez é lógico que dá aquele, né? As primeiras vezes dá aquele... Até hoje, você vai subir no palco, dá aquele frio na barriga, porque você tem um medo danado que dê um branco e... Né? Quanto mais pensa nisso, é pior, né? Aí é pior. Então você relaxa e vai. E o tema hoje, né? Que a gente vai focar um pouco, assim, do atendimento fraterno. Para quem tá acompanhando, né? Eu tava até falando com o Kaique aqui antes e tal. O que seria esse atendimento fraterno das casas espíritas? Tá, eu vou citar o caso da Seja, o porquê que surgiu, né? Uns dão de atendimento fraterno, outros de assistência espiritual, tal.
Por que essa diferença da gente dar esse nome, né? No caso do Seja. Por conta da pandemia, não podemos deixar sem falar da pandemia. Por conta da pandemia, como eu estava conversando com você até, né? Foi problemático, foi terrível, mas foi uma oportunidade abençoada das casas espíritas se movimentarem, né? Porque de repente você não tem mais evento, você não tem mais público, você não tem mais doação, você não tem mais nada. E infelizmente muitas casas, por conta de não terem sede própria, ficou pior ainda. Algumas fecharam, outras entregaram a casa, mas continuam online de algum lugar e assim. Tal. No caso da Seja, o que aconteceu? Eu moro um quarteirão da casa. Passando lá na porta, por conta da pandemia, fechou alguns dias, o pessoal estava colocando papelzinho na porta, pedindo vibração, pedindo alguma coisa. Aquilo me deixou... Peguei os papéis. Falou assim, tá muito cômodo, estamos muito parados. Né? Falei, bom, então eu peguei aquilo e fui conversar com a dirigente da casa, que é a Dona Áurea. Vou falar Dona Áurea aqui, mas é Áurea. Falei, Áurea, tá complicado, né? A gente tem as cestas básicas para entregar e o pessoal quer doar. Se a casa tá fechada, vai levar para um outro lugar. Ok, bacana da mesma forma, mas nós temos famílias cadastradas que a gente não pode abandonar. Ainda mais nessa hora, né? Então, se você me permite, eu vou ficar lá meia hora. A gente divulga que eu tô lá meia hora no domingo, às 14 horas, na segunda e na terça, às 19 horas. Eu vou abrir a casa, fico lá meia hora. Se aparecer alguém para alguma coisa, para doar, para alguma coisa, eu tô lá. A Célia, minha esposa, ela é coordenadora da evangelização infantil. E ela vai aos sábados de manhã para fazer o trabalho de lá online também. Mas não era assim antes? Não. Aí era presencial, lá na casa. Aí ela falou, não, pode. Aí você tá lá. Aí chega uma pessoa e fala assim, o senhor me dá um passe? Vai falar o quê? Não, eu tô aqui só para receber mantimento. Certo. O senhor pode conversar comigo? Aí eu voltei para casa da Áurea e falei, Áurea, você vai me desculpar, mas eu vou colocar um evangelho lá. Vou dar o passe na Casa da Aliança. Aí se você entra, você toma o que a gente chama de passe de limpeza. Aí assiste a palestra, depois tem os passes padronizados trazidos pelo irmão. O passe padronizado não dá para dar, porque seria em ambiente fechado. Mas no salão, se tiver pouca gente, a gente controla, não tem problema, faz o coletivo. Rudney, pode fazer. Aí, o atendimento fraterno se deu início com esse nome na casa, por quê? Existe um roteiro de preleções e tal, a gente acabou mudando. Mas antes já tinha esse atendimento sim, com outro nome ou não? Com o nome de assistência espiritual. Tá. E aí eu vou te mostrar a diferença, porque assim, a assistência espiritual, o salão vinha para 200 pessoas. E o pessoal entrava, luz apagada, música, ou algum tempo atrás teve gente que tocava lá, tal, como faz o Reinaldo no Paz e Amor, né? Para harmonizar, tal. E palestra, P1, P2, terminou o passe, vai embora. No normal, as pessoas tomam um passe primeiro. Toma um passe, a gente chama de passe de limpeza. Aí assiste a palestra, depois toma outro passe. Aí toma o passe específico. Que é o P1, o P2. Cada um tem a sua finalidade. O P1 é para cura, né? O P2 é harmonização espiritual e algum obsessor. O CH já é uma obsessão. E tem um para aquele dia para todos? Ou não? Dão um passe diferente para cada um? Não, são passes diferentes. E já determina antes, numa ficha? A pessoa faz a ficha, faz uma entrevista. Aí começa com o P2. Tá. Depois do P2, as fichas vão para um colegiado mediúnico. Esse colegiado mediúnico é que vai indicar qual o tratamento que aquela pessoa precisa. Então ela continua no P2, ou vai para o CH, ou vai... É bem organizado a coisa. Como eu te disse, aquela coisa do Edgar Armon, que era disciplina e tudo certinho. Né? Então isso não dá para fazer mais, por conta da pandemia. Então a gente faz o coletivo e aí
E o que mudou? A quantidade de pessoas é menor, né? Então, hoje o atendimento, a gente chama de atendimento fraterno, porque pega-se o evangelho, faz aquele primeiro passe ali, faz o evangelho, terminado o evangelho e tal. A gente interage mais com as pessoas. Dá para ouvir mais. Você entendeu? Então, eu, por exemplo, o pessoal entra no salão, muitos deles eu entrevistei. Então eu sei, por exemplo, que o seu problema é um filho que desencarnou. O problema daquela pessoa é desemprego. O problema daquela pessoa é a mãe que está doente. Tal. Então, como a maioria a gente já sabe o que acontece, eu não fico sentado. Antes da palestra, lá do Evangelho, eu vou um por um. Como é que você está? Você está bem? Você está legal? Coisa que não acontecia, porque não dava tempo. E aí? Como é que você está? Tá calma agora? Tá? Oi, teu filho, tá melhor? Oi, e a sua mãe, como é que tá? Não sei, você entendeu? Então, você vai acompanhando, né? Exatamente. E quando se fala em atendimento fraterno, a gente tem que entender como espírita e principalmente como cristão, o atendimento fraterno ele não tem que ser limitado a 4 paredes da casa. O atendimento fraterno é você ter no seu trabalho a observação de um companheiro que não está legal, você chamar ele aqui, vem aqui. Acolhimento. Não precisa ser só naquele momento, nem só dentro da casa. Nem só dentro da casa. Se você vai com esse objetivo do bem, você vai na padaria, a menina que te atende todo dia no caixa, você vai perceber se ela está legal ou se ela não está. É a tua oportunidade de fazer um atendimento fraterno. Olha, eu sou o Éder, estou aqui, tá? A gente se vê todo dia. Você não está bem hoje, hein? Eu estou vendo que você está com os olhinhos tristes. Posso te ajudar de alguma forma? E é curioso você falar isso para a pessoa, só dela se sentir observada. Ela já até se emociona, né? Exatamente. Esse é o atendimento fraterno. Entendeu? Tem eu e tem outros grupos lá preparado. Como que seria essa preparação? Porque às vezes pode vir em situações delicadas, né? Sim. Bom, primeiro nós fazemos um preparo espiritual, né? E acima de tudo é a confiança na espiritualidade que está ali trabalhando com você. Você não está sozinho. Então, mesmo que essa pessoa que vai atender lá nesse atendimento não seja um médium ostensivo, não precisa ser. Ela vai estar amparada. Ela está amparada. E é impressionante, Éder, né? Quando você tem a boa vontade de você ajudar, nossa, eles vêm e falam para você, você não vai escutar, mas eles vão direcionar. Ontem mesmo eu atendi um rapaz que estava muito preocupado com uma série de coisas e tal, e aí de repente você fala uma palavra, e a pessoa, é isso, você não está nem sabendo o problema dele. Uhum. Né? E outra... Ele se sente compreendido, né? A pessoa que está lá, vamos dizer, eu estou fazendo uma entrevista com você está me falando, se eu me sentir, eu não estou preparado para aquilo, tem que ter humildade de chegar, olha, posso chamar uma outra pessoa para participar comigo? Ou alguns casos, que pode acontecer, de repente a pessoa tem algum tipo de manifestação. Certo. Porque você está numa casa espírita, né? De repente pode acontecer, como já aconteceu. Aí o grupo já chega junto. A pessoa tem uma influência espiritual ali na Exatamente. hora. Aí você vai e já sabe. Aí você tem todo um procedimento de passe, de orientação, para você conversar. Então é isso que é importante, é você estar atento, prestando atenção em tudo. E é um momento que você sai do teu olhar egoísta, né? Exatamente. Porque você vai se doar totalmente para ajudar. E aí é interessante, a gente não fala, né? Mas muitas vezes você escuta, é que nem um pai pro filho, né? O filho vem trazer um problema, já passei por isso, eu sei como é que é. Não vou falar, né? Posso falar para não dizer que eu sou metido, né? Aí às vezes a pessoa fala assim, porque eu perdi um filho e tal. Aí você vai falar, não, eu também perdi o meu, sabe? Assim, não é assim que funciona. Sabe? Você tem que consolar de uma forma também, né? Porque tem gente que é assim, né? Não é falar do seu problema, né? Não a pessoa veio falar pro dela, não é você. Tem pessoa que parece que quer competir até no problema, né? Não, tem. Quebrei um dedo, eu quebrei o braço. Eu quebrei o braço. Até no negativo, né? Nossa, eu tive um problema sério com um funcionário meu. Não, eu quase fali. Não, eu quase morri. Não, eu morri. Eu voltei. Então tem umas coisas que não tem lógica, né? Então... todo esse cuidado, mas é por isso que a gente conversa com as pessoas que estão trabalhando e tal. Porque, lógico, eu não sou dono da verdade. Né?
Mas tem muita gente ali que está precisando. Porque às vezes pode chegar alguém lá e falar assim, ó, eu tentei suicídio. E aí? E aí? Né? Tem que saber conversar. Não, vem cá. Peraí, mas por que isso? Aí você começa. Minha querida, esse problema seu não vai terminar com isso. Né? Por isso que é importante. Ela tem que se sentir acolhida. Porque se só falar termo técnico da doutrina... Não vai resolver. Ela vai buscar isso, vai conhecer conforme o tempo, né? Você acha que vai terminar o seu problema? Não é bem assim. Né? Quantas pessoas você vai fazer sofrer com esse ato? Você tem mãe? Tem alguém que te ama? Tem. Então, só que você tem gente que te ama deste e do outro lado. Se você fizer uma coisa dessa, você não vai encontrar com esses que te amam lá e o problema vai persistir e tal. E aí você vai. É por isso que é importante. Eu acho importante fazer palestra de suicídio, de aborto, sabe? De eutanásia, de adoção. E o pessoal parece que tem medinho, né? Muitas vezes. Tem um amigo palestrante, né? Que ele falou que foi fazer palestra numa casa e ele foi falar sobre a morte. Aí depois o pessoal falou, não faz mais essa palestra sobre a morte que o pessoal aqui tem medo. Ele falou, não entendi. Né? Não, mas espírita tem medo de fantasma. Né? Já atendi uma moça evangélica de uma cultura, de um conhecimento, sabe? Bacana, a conversa nossa foi muito legal. Ela estava buscando uma resposta que não estava encontrando. Né? Porque existem coisas assim, né? Alguns equívocos, vamos dizer assim, na nossa maneira de ver. Né? A nossa casa espírita, ela tá, atrás dela tem uma igreja universal. E aconteceu, uma ocasião, eles colocaram todos os alto-falantes no pátio e aquilo estava incomodando muito, porque a gente não conseguia escutar a gente. E era dia de trabalho na casa. Eu trabalho na sala de desobsessão. Não está acontecendo agora como acontecia. Né? E é um trabalho que não dá para migrar para online. Não, esse não tem como. E aí a gente estava lá e aquela gritaria, vai, sai capeta, né? Sai, tudo bem. E aí de repente se manifestou na sala um espírito que dizia, eu não sou demônio, eu sou a mãe dela. Gente... Olha que interessante, hein? Olha, é uma coisa assim... eu lembro disso e me arrepio até hoje. Eu não sou o demônio, eu não sou o espírito do mal, eu sou a mãe dela, eu amo ela, eu quero estar perto dela, tal. Aí a gente deu toda uma orientação para se fortalecer e tal. Então, a gente precisa... Essas coisas têm que ser faladas. Foi trazida? Foi trazida de lá, porque lá eles expulsaram, né? Porque é fácil expulsar. O difícil é encaminhar, né? Você expulsa de mim e pega eu sei. E aí, como é que faz? E a caridade, o amparo, não é só para quem tá na matéria, né? Não. O atendimento fraterno também são para aqueles irmãos. A gente tem, nesse atendimento que a gente está fazendo, que a gente pede para as equipes espirituais fazer, tal, que a gente tá... muitos espíritos são trazidos pelos grupos socorristas porque precisam daquelas nossas vibrações, daquela... mais densa, né? Mais densa, para poder ser encaminhado. Então, o atendimento fraterno também é isso. É atendimento àqueles espíritos que estão aí. Porque às vezes o trabalho... acho que foi não sei se foi com o Jerônimo ou com o Nilton que teve aqui. Falou assim, o trabalho parou em muitas casas no campo material, né? Com a pandemia. Exatamente. Mas a espiritualidade continuou. Não, eles não param, não tem feriado. Que nem o pessoal fala assim, lá nós não fechamos. Natal, Ano Novo, não fecha. Cair no dia, tem palestra, tem atendimento, a gente não fecha. Não para, não tem... Não para, não tem recesso. Tem recesso assim, evangelização infantil... Uma atividade ou outra, mas o público não se sente desamparado. Mocidade, pré-mocidade. Isso é só do Sejo ou as da Aliança costumam Normalmente ser? As casas da Aliança têm um padrão de atendimento, não fecham. Normalmente não. Mas isso é de cada casa também, do dirigente. O dirigente tem a liberdade. Né? Nós aqui temos, vamos dizer que uma casa em São Paulo. Então, a maioria das pessoas saem de férias e vão viajar. Mas se vai viajar, vem para cá. Se vem para cá, quem tem que ter gente para atender, né? Então a gente não fecha. E você sente interessante esse ponto que você tocou. Você sente que
tem pessoas de fora que frequentam assim, que nem tem um turismo, o pessoal vem para cá. Quem é espírita e frequenta aqui a Baixada, você sente que a pessoa acaba buscando dentro das suas férias, dentro da sua, com a família ali, buscando conhecer uma casa aí? Vem. A pessoa vem, eu sou de São Paulo, eu vim aqui passar uns dias tal, aí eu vi, achei lá no Facebook e tal, pô, legal, posso vir? Venha. Gente do interior, né, que a nossa cidade fica muita gente do interior, né, vem pra cá, buscam também, e eu particularmente quando tenho a oportunidade de viajar, que isso é raro, né, normalmente se eu chego numa cidade eu vou procurar se tem uma casa espírita e tal. Conhecer um pouco do trabalho, aprender. Das pessoas, exatamente. Né? Conhecer, legal. Né? A gente não vai ficar procurando barzinho, nem baile, nem nada. A gente é espírita, vai procurar alguma coisa. Como já tá falando, já foi o tempo, já né? Já foi o tempo, né? Ia para bagunça. Agora não tem mais essa história, né? Não agrada mais, né? Não faz mais parte da vida da gente. Nesse atendimento primeiro que a pessoa chega ali na casa, tem algo que a pessoa que está ali naquela função não deve fazer jamais? Assim, por exemplo, questão de medicação, abandonar algum tratamento. Não, isso nunca. A casa espírita não aconselha isso e não substitui, né? Não. Tanto é, agora, quem está fazendo mais as entrevistas sou eu e tem mais 2 ou 3 pessoas que estão ali e tal. No próprio curso de entrevistador a gente já fala isso. Porque tem gente que tem mania de oferecer chazinho, por menos que seja, sei lá, chá de camomila não vai fazer mal para ninguém, vamos dizer, uma hipótese, o chá de hortelã. Você não está ali para dar receita. Você está ali para consolar corações. Né? Aí você indica a água fluidificada, é uma situação. Aí deixa que a espiritualidade põe o que precisar ali dentro. Precisar ali. Não se intromete nisso, não. Você está entrando numa área, tanto né, que já foi abolido. Por exemplo, eu vou fazer um tratamento. Não existe essa palavra. Tratamento não pode ser usado. Tratamento é coisa de médico. Tratamento espiritual. Não é tratamento, é assistência. Tratamento quem dá é médico. Por exemplo, existe um passe na aliança que era cromoterapia. E tinha esse nome. Tinha esse nome. Só que cromoterapia como é que fala? É um tratamento alternativo, tal. É com cores? Isso. Tá. Mas, então, tiraram esse nome, não existe. Hoje ele tem uma sigla, né? Mas é um envolvimento na pessoa, em cores, não existe projeção nem nada, né? Então, eu vou fazer um tratamento, não é tratamento. Para tirar esse vínculo com medicação. Quem dá tratamento é médico. Nós não estamos lá para isso. Então, se fizer, já teve casos de pessoas na entrevista começar a dar receita. Não, você toma isso, toma aquilo lá, faz não sei o que. Para. Não está mais fazendo entrevista. Aliás, não está nem mais na casa. Porque não está apta à função, né? Não está apta à função. Aí começou a querer bater boca. Não, gente, não estamos aqui para isso. Mas eu quero fazer uma cirurgia. Ótimo, vá fazer a cirurgia espiritual. Nada contra. Onde façam, né? Mas receita, não. A gente tá ali para consolar corações. Eu tô doente, procura um médico. Mas ele me deu esse remédio. Toma com água fluidificada que vai ajudar. É o máximo que você tem que chegar. Você corre um risco de... E a pessoa tá ali, num tratamento psicológico, e aí a pessoa... Não, isso aí é obsessão. Não, pelo amor de Deus, isso é um equívoco tão grande, né? Tem gente que comete esse equívoco. Se você perceber que é obsessão, como muitas vezes a gente percebe... Nunca diga nem para a pessoa e nem para abandonar o que ela já... Não diga. Né? O que você pode fazer, assim, depois você escreve o seu nome certinho no papel, que a gente vai reunir um grupo e a gente vai fazer uma vibração especial para você, coisa e tal. Você falou sobre... Às vezes alguém que chega, que perdeu um filho, né, na casa, uma palestra, até o pessoal que acompanha aqui comenta, sempre tem o caso, né? Ainda mais nesse pessoal de momento de pandemia também, a gente às vezes perdeu um coração querido e tal. O que a gente poderia dizer que consolasse essa pessoa que está acompanhando? Tem algum... Olha,
É interessante, né? Primeiro, o erro que a gente comete é falar que perdeu, né? A gente não perde, só se afasta, temporariamente, diga-se de passagem. Como você disse, no dia 7 de julho de 2010, o meu filho do meio faleceu, desencarnou por conta de um acidente, né? E é difícil você consolar um pai, uma mãe que perde um jovem de 30 e poucos anos. Mas está lá, né? No Evangelho está lá, encarnos prematuros e tudo mais, para você entender. É só ler que você vai se sentir consolado. Essa é uma coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lá, Tá. né? Então, lá, resumidamente, diz, né? Que ali você cumpriu a sua missão. Então, você não tem mais necessidade de ficar num mundo de provas e expiações sofrendo, se você já cumpriu aquilo que você se comprometeu. Então, vem para cá que a gente vê. Então, isso é bacana, né? É uma situação. No meu caso, quando aconteceu, eu devo muito a uma pessoa chamada Arlete, que já desencarnou. Ela era dirigente da Casa da Prece em São Vicente, chamava Centro Espírita Casa da Prece. Eu estava no auge, né, da situação, tinha acabado de acontecer. Ela me chama, me deu os sentimentos, os pêsames e tudo mais. E ela diz assim: eu quero que você faça uma palestra falando do que aconteceu com o seu filho. Era uma história meio que comprida, que eu vou tentar resumir aqui para você. Quem estava comigo era a minha esposa e a minha atual, não a mãe do menino, né, a Célia, e a Ceci, que é uma companheira que para mim é uma amiga, irmã e muito mais. Eu falei, não, você não vai fazer isso, você não vai aguentar fazer. Tava muito recente? Muito, muito. Tinha acabado de acontecer. Você não vai aguentar, você não vai aguentar. E a Arlete falou assim, vai fazer. Tá bom. Me preparei e comecei a contar a história, não dizendo E ela falou isso quanto tempo de antecedência? Nada, uma semana, coisa assim. Tá. Foi em cima da pinta. Você vai fazer e tal. Falei, tá bom. Não foi no dia, mas foi em seguida. Aí eu comecei a contar a história, né, a partir do meu neto, que com 2 anos e meio caiu numa piscina e ficou muito tempo, foi levado às pressas para ser socorrido e tudo mais. E levaram ele lá no Corpo de Bombeiros, que era perto lá da casa de São Paulo. O Águia veio buscar e a médica do Águia deu óbito. O capitão do bombeiro não se conformou, uma criança lindíssima, falou não, e ficou fazendo massagem, aquela coisa tal, até que deu um sopro de vida, levaram para o hospital. O hospital não tinha muito recurso, lá fizeram outros procedimentos tal, veio a ambulância, foi com escolta, pensa numa coisa assim, cinematográfica até, vamos falar. Levaram esse menino para o Santa Helena e lá ele ficou 70 dias numa UTI. Hoje ele já está, isso foi com 2 anos e meio, hoje ele está com 18 para 19 anos, vai fazer 19 anos agora. Não ficou sequela Total sequela. Ele não fala, ele não anda, ele não se alimenta, só por sonda. Já fez sei lá quantas cirurgias, né? Agora ele já tem mais um pouco de consciência. Eu não tenho muita convivência com ele, mas todo travadinho, ainda tá. Bom, isso. E o pai trabalhando muito, porque ter uma criança especial é complicado. Mas olha a espiritualidade como é que age. A minha ex-mulher, né, fez um convênio top para esse menino quando ele nasceu. Direito até helicóptero, UTI e tudo mais. A minha nora... Antes do acidente. Não, foi quando quando a criança nasceu. Minha nora até não queria, porque tinha um médico e tal. Ela falou, não, você quer, não quer, eu vou fazer. E fez. Você imagina 70 dias numa UTI infantil, quanto custaria se não tivesse o tal do convênio. Bom, aconteceu. E ela fez. O meu filho, antes de desencarnar, chegou para a mãe, falou assim, mãe, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida da minha mulher e do meu filho? Não demorou muito, cara. Ela fez um seguro lá, de vida e tal, para ele e tal, e aconteceu dele desencarnar num acidente. Trabalhando, eu não sei, eu acredito que ele tenha dormido no volante quando aconteceu isso e tal. Aí você fala, puxa, você fala... Gente, a doutrina espírita, ela te traz um alívio no coração, porque você sabe que a morte não existe. E se você acreditar nisso,
São várias as provas, a documentação que tem. Você tem esse consolo. Foi só uma despedida breve. Você tinha esse entendimento Tinha, quando aconteceu? tinha. Ou você chegou a ficar Não. um pouco revoltado? Não, revoltado não, mas acabado Não, com certeza. tá, Mas sem, lógico. ai, por que isso, Porque meu Deus? comigo, Por que comigo? Não, né? Eu tinha todo esse entendimento, então isso foi mais tranquilo nesse aspecto, né? Você acha que se você não tivesse conhecido a doutrina espírita... Tava louco, cara. Eu tava louco, tava louco. Não dá para aceitar. E é o que acontece com as pessoas que te procuram. E elas vêm em busca de uma mensagem, né? A primeira coisa que as pessoas eu quero uma mensagem, eu quero saber o porquê. E aí você começa a conversar. Calma. Ele está bem, mas não está em condições ainda de fazer. E pá. E aí você vai conversando, aí você explica determinado. Aí às vezes eu uso um exemplo que eu tive, não explicando ou contando toda essa história. Contei em palestra porque me foi pedido e eu fiz até mais que uma vez. Para mostrar para as pessoas que é possível você ter a dor, você ter o sentimento, mas não ter o sofrimento. Que é diferente. Sentir sim, sofrer não. E depois de um Que tempo... a saudade continua. É a mesma coisa que falar, perdoar e esquecer. Não, né? Que é da memória, né? Meu amigo, não é amnésia. Né? É perdão, É né? perdão. Então você perdoou, aquela pessoa não te incomoda mais, não tem problema não, mas na hora que você comenta, aquela pessoa realmente fez alguma coisa para mim, não tô nem aí, mas não esquece, né? Então a saudade, ela permanece. Às vezes dá vontade de chorar, é lógico, você lembra, tal. Mas Deus é tão bom, cara. Sabe, que me trouxe essa doutrina que me consolou. A minha primeira esposa, que era católica ferrenha, como eu estava contando para você, quando aconteceu, ela teve todo um entendimento também. E hoje ela é trabalhadora de casa espírita lá em São Paulo. Olha. E ela não, Imagina. não era espírita. Imagina. Mas ela tinha um entendimento pelo convívio com você, né? Quando... Não foi nem pelo convite, mas assim, quando aconteceu, que aí a gente foi, conversou, levei evangelho, eu ia no hospital quando dava para ir e conversava, e foi todo um sofrimento. Para você ter uma ideia, esses 70 dias que ele ficou lá no Santa Helena, a gente fazia vigília lá. Eu fiquei, fiquei uma noite ou duas, mas eles ficavam todos os dias lá. Às vezes passava a noite toda, não descia ninguém, porque não podia entrar, aquela coisa toda tal. E aí ela começou a ter esse entendimento. E aí ela começou a frequentar o Perseverança. Foi orientada tal, e hoje ela é trabalhadora de uma casa espírita. E trabalha em desobsessão. Olha como é que funciona a coisa. Sabe, eu tive o prazer de conhecer a dirigente da casa que ela frequenta, uma pessoa extremamente boa, centrada, né? Faleceu a minha ex-sogra, né? A ex não existe, a minha sogra faleceu, era tranquila, serena, e morreu nos braços dela. Pela bagagem que ela tinha Pela bagagem adquirido. que adquiriu. Olha como o espiritismo é maravilhoso. Ela foi ver a mãe, que a mãe estava numa casa de repouso, mas uma casa totalmente liberal. Você ia lá, pegava ela de Alzheimer. Aí chamaram, ela me contou. Ela abraçou a mãe. Mãe, vai. Quem é que fala isso? Só se tiver o conhecimento Que é só uma roupa. é só uma roupa. A carne. Entendeu? Ali. Então, quando é necessário, eu utilizo de alguma forma esse exemplo, mas dizendo assim, uma coisa que foi muito bom para mim. Tem uma casa espírita de São José dos Campos chamada Casa de Marcela, não sei se você conhece. Não conheço. Eles estão inclusive na internet agora por conta da pandemia. Marcela foi uma menina que desencarnou com 15 anos. No dia do velório dela, ela se manifestou para a avó. E hoje a mãe dela psicografa aqueles que ela traz para ela. E eu recebi uma mensagem do meu filho. Faz tempo. Depois de muito tempo e já Mas faz um não bom foi você tempo. que foi procurar. Não, eu fui procurar, Ah. porque ela veio aqui na casa da Célia Tomboli, em São Vicente. Perdão. E aí, aquela mensagem e tal, né, me tocou muito o coração, mas teve uma coisa que foi interessante. Num determinado trecho da carta, ele diz assim: fala para a mãe que ela pode continuar mandando as flores para mim, que eu as recebo todas.
Tá bom. Liguei pra minha ex, né? Ô, Maria Helena, tudo bem? Tal. Olha, eu fui em tal lugar, recebi uma carta, eu vou mandar pra você. Vou copiar e vou mandar pra você. Só que tem uma coisa que eu não entendi. Ele diz assim que era pra avisar você, pra você continuar mandando as flores, porque ele recebe todas. Não entendi. Ah, você não entendeu? Então eu vou te explicar. Ela tem uma coleção de orquídeas. Cada orquídea que nasce, ela oferece pra ele. Olha, Bonito, né? então esse tipo de história é legal você contar para as pessoas, porque você gera uma esperança. E você reconheceu ele nas letras, né? Sim, a assinatura era dele, E eu digo assim, no conteúdo, né? no conteúdo. Porque um negócio entendeu? desse que não fez sentido pra você. Pô, mas fez sentido para a mãe. Né? Então, as pessoas muitas vezes procuram a casa espírita. Ah, eu quero uma psicografia. Gente, o telefone toca de lá para cá, não é assim. A pessoa precisa, tanto quem vai escrever como quem vai receber, precisa estar preparado. Porque senão causa um transtorno psicológico em ambos Isso. tão grande, então não é a hora. Né? Muitas vezes nós falamos assim, Deus está no comando. Mas não acredita nisso. A gente tem que. Às vezes eu sempre falo, às vezes, nas lives, né? Nas transmissões, o pessoal compartilhar não só esse conteúdo, mas qualquer coisa que seja boa, Seja né? Que a gente, se for algo negativo, que a gente viu, não repassar pra frente, É né? que nem a gente voltar pro teatro, né? Eu fico muito triste, quer dizer, eu tô feliz com esse movimento que o Edgar faz, que tá lotando o teatro. Verdade. Tô muito feliz. Foi bem legal voltar Coisa agora. muito difícil, ele tá lotando, ele tá conseguindo isso, mas coitado, sofre pra caramba, eu sei que ele trabalha muito pra isso. Mas normalmente peça espírita não dá audiência, Uhum. né? Aí você fala assim, quanto é o ingresso? Ah, é R$ 15, R$ 25, tal. Olha, para você vender uma lotação. Aí vem um stand-up, não vou citar nome de ninguém, não é o caso. O cara vai falar palavrão do começo ao fim, vai falar coisas impróprias do começo ao fim, cobra 150 pau, o teatro lota. Parabéns, todo mundo tem que viver, né? Mas tudo bem, mas dá uma oportunidade também para Jesus, né? Dá uma oportunidade para Jesus. Então, tem essas coisas, isso me deixa um pouco triste. A gente vai chegar lá, né? Ah, tem que chegar, né? E esse trabalho lindo que você faz de distribuição de livro, eu acho que é muito bacana, muito, e a gente está no caminho. Essa estrutura que você montou, isso é muito importante, né? Dá oportunidade para as pessoas falarem e conhecerem. Então, nesse instante, vamos nos ligando ao querido Mestre Jesus, para que possamos elevar, agradecer também ao nosso mentor espiritual, esse companheiro de todos os momentos. Com ele, pedimos humildemente que possamos nos dirigir a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, essa irmã tão querida, que nos deu tão grandes exemplos de amor incondicional. Humildemente pedimos a ela que interceda por nós e nos leve até a presença de seu amado Filho, nosso Mestre Jesus. Diante de Jesus, aproveitamos a oportunidade para agradecer a Ele todos os exemplos que aqui nos deixou em sua passagem, registrado em seu Evangelho. E com o coração cheio de alegria por essas companhias, pedimos a Jesus que possamos segurar em suas mãos para que Ele nos leve até a presença de Deus, nosso Pai. E diante de Deus, queremos agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, mas principalmente por mais esta oportunidade que Ele nos dá para estarmos aqui reencarnados trabalhando a nossa evolução espiritual. A Ti, Pai amado, oferecemos a prece que Jesus nos ensinou quando aqui esteve encarnado entre nós e humildemente dizemos: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação,
e livra-nos de todo o mal, porque é teu o poder, o reino e a glória para todo sempre. E assim, unidos com essa espiritualidade que aqui já se faz presente, pedimos a permissão para iniciarmos a transmissão desse podcast de hoje, agradecendo desde já a companhia de todos. Que assim seja. Assim seja, amém. Muito bom.